Olá, meus terceiros anos. Eu preparei todo esse material aqui para a gente trabalhar hoje a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Vocês se lembram que eu fiz um convite pro Jeca Tatu, que é um personagem criado pelo Monteiro Lobato, para falar sobre o pré-modernismo. E que ele adiantou que eu faria um vídeo sobre a obra Os Sertões, que é uma das obras que inicia o pré-modernismo no início do século XX, 1902, início do século XX. Duas obras iniciam o pré-modernismo, Os Sertões e Canaã. Eu vou apresentar hoje para vocês Os Sertões. Se vocês observarem, eu vim vestida de Antônio Conselheiro, que é um dos personagens mais importantes da Guerra de Canudos, que é retratada no livro Sertões. O livro Sertões, adiantando a obra, fazendo aí um spoiler, ele narra, descreve, com riqueza de detalhes, inclusive, a Guerra de Canudos. O Euclides da Cunha, que é quem escreveu o romance, ele vai para Canudos para trabalhar como jornalista, a mando de um jornal de São Paulo, e depois que ele retorna com esses relatos, ele produz um livro chamado Sertões, que fala sobre essa guerra, narra, descreve. Esse livro ele pode ser utilizado em história, geografia, sociologia, antropologia, e nós vamos conhecer um pouquinho da obra, certo? Eu vou para trás da mesa agora, o Antônio Conselheiro de vocês, para apresentar. Então eu trouxe alguns personagens para ficar mais interessante o estudo da obra. Vamos lá? Então vamos lá. A obra Os Sertões, escrita por Euclides da Cunha, como eu já comentei com vocês, que vai para Canudos a trabalho, né? A narrativa se passa em Canudos. Canudos é uma fazenda abandonada que foi utilizada por esses personagens que vocês irão conhecer agora, lá no sertão da Bahia, tá? Lá no sertão da Bahia. Reforçando que esse livro é baseado em fatos. Ou seja, realmente aconteceu essa guerra, de repente vocês já até estudaram história. Então vamos lá. Lembrando que algumas das características que foi colocada pelo Jeca Tatu aparecerá aqui. No caso, a marginalização dos personagens, né, que ele tinha comentado com vocês. Aqui a gente vai ter em especial o sertanejo, a investigação e a denúncia de problemas sociais, e a miséria, os conflitos e também os abismos sociais. Imagina a miséria no sertão do Nordeste. Até hoje a miséria é grande, vocês imaginam no início do século XIX, e que abismo social isso não causava, como causa ainda até hoje, e os conflitos. Aqui vai ter um conflito em especial, que é a própria Guerra de Canudos. A aproximação da obra literária do contexto histórico-social, ou seja, nós estamos com um livro que retrata uma guerra, né, mais próximo possível. E a questão do naturalismo, a descrição minuciosa. Ele descreve com riqueza de detalhes a terra, o homem e a própria luta. E é uma obra regionalista, obviamente traz uma região do Brasil, que no caso seria o Nordeste. Então aqui eu trouxe aqui alguns personagens. Deixa eu comentar uma coisa que eu acho importante, pode cair no vestibular, o Enem pode cobrar. O livro é dividido em 3 partes. A terra que vai ser representado por esse TNT marrom. O homem, que nós vamos representar com esse TNT azul. E a luta, que a gente vai representar com esse TNT preto. A terra, o Euclides da Cunha descreve o clima, a seca e a própria terra. É uma aula de geografia, sabe? O professor de geografia pode fazer uso dessa obra sem sombra de dúvidas. Então eu trouxe aqui para vocês pedaços da obra. O imenso cenário sertanejo é destacado no início da obra. Abre aspas. O planalto central do Brasil desce nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas, assoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas.
A seguir, o autor aborda o clima sertanejo, ainda nessa parte da terra, ele aborda o clima, né? Nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele rincão. Então é assim, o sertanejo, ó, os nossos pirulitos são sertanejos, tá? Eles estão na parte da terra e do homem. Eles vão entrar na luta também. Então, assim, viver no sertão não era fácil. E o sertanejo, por mais que muitas vezes eles saiam do sertão em busca de novos locais, eles permanecem ali por muito tempo, ou muitas vezes eles retornam. Eles são acostumados com aquela situação abrupta, aquela situação que machuca, que fere, mas eles acabam se fortalecendo, né? Aliás, pelo que a gente sabe, quando o Euclides da Cunha foi para lá trabalhar como jornalista, ele foi com todo um preconceito em cima desse sertanejo. Por quê? Porque o Brasil inteiro, naquela época, o governo passava que aqueles sertanejos, principalmente aquele sertanejo que acompanhava o Antônio Conselheiro, que eu estou vestida, eram pessoas não boas para o país. Vocês verão durante a narrativa que eu farei para vocês. A outra parte é a parte do homem. No homem, ele traz as crenças, o costume e o comportamento. As crenças, né, vai ser uma coisa muito forte, porque eles se apegam à religiosidade de uma forma assim muito grande. De repente, por causa até da situação que eles vivem de miséria, quem leva um pouco de religiosidade para eles, eles vão se apegar, que é o que acontece principalmente na figura do Antônio Conselheiro. Então eu trouxe aqui, eu peguei do livro essas partes. O homem permanente fatigado, o sertanejo reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas e na tendência constante à imobilidade e à inquietude. Basta um incidente para que ele se transfigure em titã dominador. A cabeça firma, se lhe alta sobre os ombros, é forte e religioso. Então a gente percebe assim, ele chega a dizer que o sertanejo tem preguiça, que tem uma atonia muscular e tal. Só que, diante da primeira dificuldade, do primeiro incidente, ele usa titã dominador, quer dizer, ele levanta a cabeça, deixa a cabeça lá no alto e ele vai ser forte e ele vai ser religioso. A outra parte é a luta, onde vai retratar a Guerra de Canudos, que acredito que vocês já tenham estudado em algum momento da vida escolar de vocês, nas aulas de história, né? Então a luta, ela vai de 1896 até 1897, um ano de luta. Relata a Guerra de Canudos na Bahia. Pelo que eu sei, Canudos é uma fazenda que fora abandonada por causa da questão da seca e tal, e o Antônio Conselheiro, ele acaba se instalando nessa fazenda junto com os conselheiristas, que eram os sertanejos que acompanhavam o Antônio Conselheiro. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, ó. Antônio Conselheiro, né, que é o Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, a partir do momento que ele começa a andar pelo sertão, a pregar, a dar conselhos, digamos assim. O Antônio Conselheiro, pelo que eu sei, ele é cearense. Ele era filho, o pai dele era comerciante o pai dele, e ele até cuida um tempo das coisas do pai, só que dizem que por causa de uma desilusão amorosa, ele teria saído pelo sertão nordestino, até que ele chega na Bahia, onde ele arrebata um monte de gente, começa a acompanhá-lo e ele vira beato. Então eu vim vestida de Antônio Conselheiro, e eu também trouxe um personagem para representar o Antônio Conselheiro. Esse aqui vai ser nosso Antônio Conselheiro. Era desse jeito mesmo que ele se vestia, com uma espécie de manto, né, que lembra assim os santos e tal, um cajado sempre na mão. O cajado tem muita essa representação religiosa. Eu peguei no livro uma parte que fala do Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é o Antônio Vicente Mendes de Maciel, cearense de Quixeramobim, personagem principal de Canudos. Cabelo e barba longos, começa a evangelizar após uma suposta desilusão amorosa e sai pelo sertão com uma túnica e um cajado, e passa a evangelizar. Monarquista, induz ao não pagamento de impostos.
Então, o Antônio Conselheiro, o manto dele só não era marrom como esse do meu personagem aqui, mas eu acho que já dá pra ter uma noção. Era parecido com esse, só muda a cor. E ele tinha uma barba e um cabelo longo porque ele foi deixando. E o cajado tem toda essa representação de pastor, tem toda uma simbologia. Então ele começa a andar pelo sertão e nessa época, para quem é bom de história, vocês são melhores de história que a professora, a gente sabe que o Brasil passa a ser república. E só que o Antônio Conselheiro ainda tinha concepções, ideais, conceitos monarquistas. Isso desagradava o governo. E ele começa a pregar ali pelo sertão, principalmente no sertão da Bahia, o não pagamento dos impostos. Então o que acontece? Ele começa a andar pelo sertão e junto com ele um monte de gente começa a segui-lo. Ele passava nas cidades, ele reformava igrejas, ele dava conselhos. Dizem que até os padres, os párocos, acabavam devendo respeito ao Antônio Conselheiro. Só que ele começa a desagradar o governo da época, principalmente por causa dessa questão do não pagamento de impostos. Até que ele estava com um monte de gente que o acompanhava, que eles chamam de conselheiristas. Gente, era sertanejo que vivia ali, tinha todo tipo de gente, homem, mulher, criança, todo tipo de gente que vivia na miséria e começou a acompanhar ele, né? Todo tipo. E aí eles acabam encontrando Canudos, que é essa fazenda que eu falei para vocês, e ali em Canudos eles começam a viver uma espécie de regime socialista. Todo mundo produzia e todo mundo dividia as coisas. Lembrando que era o sertão do Nordeste, uma seca terrível, quer dizer, as condições não eram as melhores, mas era assim que eles viviam. Então, o Antônio Conselheiro, ele mais alguns conselheiristas resolvem ir para uma cidade comprar madeira, os conselheiristas aqui, para construir uma grande igreja em Canudos, uma igreja bem grande. E eles foram para a cidade, combinam o preço, pagam e tudo. Só que essa madeira teria que ser entregue depois. O problema é que essa madeira não foi entregue, porque o governo já tinha maus olhos para com o Antônio Conselheiros e os conselheiristas. Por causa da questão do imposto, a questão dele achar que ele saía pregando a monarquia e acabaria prejudicando a república, esse tipo de coisa. Então, os conselheiristas, mais Antônio Conselheiro, ficaram sabendo que o governo mandaria uma tropa para atacar Canudos. Só que assim, o que acontece antes disso? Os conselheiristas não recebem a madeira, que eles compram, pagam. E aí, na verdade, dizem que os conselheiristas que irão atacar a cidade, já que eles não receberam a madeira. Então, o governo resolve atacar